livro do profeta Joel, diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração e não com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor nosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: Eis que envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos. Eu vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegre-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirá com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer, como outrora, a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Vamos orar. Ó Deus, como é bom cantar louvores ao Senhor, como fizemos agora mesmo. Ó Deus, lembrando daquilo que Cristo fez na cruz em nosso lugar. Poder nos regozijar, ó Deus, diante de um Senhor que cuida de nós como Pai zeloso e amoroso. De um Deus, ó Pai, que nos conduz ao verdadeiro arrependimento para desfrutarmos do perdão e da restauração da nossa sorte. Imploramos para que, mais uma vez, o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra. O Senhor venha nos enriquecer com a Tua verdade. O Senhor venha nos alegrar com os desafios do Senhor. E que, acima de tudo, possamos aprender tudo isso para a Tua glória e o nosso bem. Ó Deus, nós somos um povo necessitado, que vive no meio de um povo necessitado. Faça a Tua obra em nós e demonstra o Teu poder nas nossas vidas, para que onde nós vivemos em meio a esse povo que não crê em Ti, haja reconhecimento de quem Tu és. Haja, ó Pai, reconhecimento
e submissão ao Senhor como Deus único e verdadeiro, como houve aqui nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Esse tema que viemos falando nas três últimas mensagens, sendo essa a quarta, sobre o avivamento, foi, sem sombra de dúvida, até aqui um grande desafio para nós. Porque o texto nos mostrou um ato judicial de Deus, de penalização sobre um povo, que é chamado de povo de Deus, onde Deus joga sobre eles um juízo por causa da atitude desobediente desse povo para com seu Senhor. Um povo que era amado de Deus, cuidado pelo Senhor, que havia recebido do Senhor promessas, a intimidade do Senhor, que havia recebido do Senhor o caminhar na sua presença, que havia visto poder através de milagres, coisas estrondosas, a palavra como verdade, quando cumprida no sentido de obedecida, sendo experimentada como verdadeira. Esse povo se afastou do Senhor, abandonou o Senhor. Isso não levou muito tempo. É interessante como nós temos a capacidade de esquecermos e de deixarmos de ter zelo por coisas importantes na nossa vida. Isso aconteceu muito rápido no meio do povo de Deus. E para que eles não continuassem naquela situação, Deus traz sobre eles juízo. Lança sobre eles nuvens de gafanhotos, para destruir tudo o que tinha. Para que eles não tivessem expectativa de vida. Para que eles não tivessem expectativa de sobrevivência. Para que eles não tivessem condição de ter elementos para prestar culto ao Senhor. Eles estavam totalmente desprovidos. E é exatamente quando Deus os humilhou, que Deus trouxe uma palavra profética, através do profeta Joel, onde o Senhor diz assim ao seu povo: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. A redenção de Deus, para nós, ela começa com a verdadeira conversão. A esperança de vida, ela só acontece quando nós reconhecemos que estamos mortos e não temos expectativa de continuidade de existência. E Deus chega e mostra a si mesmo como Redentor, como Salvador, como a vida, como a esperança. E Deus chega com o profeta e diz: convertam-se a mim de todo o vosso coração. Não fique só fazendo atitudes religiosas. Não fiquem rasgando as suas roupas simplesmente, falando algumas palavras religiosas simplesmente, mas rasguem os vossos corações na minha presença. E Deus diz: porque eu sou misericordioso. Vocês são pecadores. E Deus diz: eu sou misericordioso. Essa é a argumentação de Deus para com esse povo. No verso de número 13, o texto diz: porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Queridos, nós não nos aproximamos de Deus porque nós somos bons. Nós não nos aproximamos de Deus porque nós somos solucionadores dos nossos próprios problemas e que nós vamos usar Deus para os nossos interesses. Mas nós, humildemente, somos levados à presença de Deus, porque é Deus quem nos humilha e mostra o quanto nós precisamos dele. E ele nos leva à sua presença para que a gente possa conhecê-lo. É a sua perfeição. Ele é misericordioso e ele é compassivo. Ele é um Deus que age assim a nosso favor.
A misericórdia é o ato favorável a alguém que não merece receber esse ato a seu favor. Que, pelo contrário, merece juízo. Agir com misericórdia é, ao invés de penalizar ainda mais, é reter a sua mão. Deus penalizou, mas disse, agora se arrependam, que eu não vou mais penalizar. Eu vou perdoar. Nós vimos que avivamento, ele acontece exatamente quando Deus age na vida do seu povo, no meio do seu povo, que apesar de ser o seu povo, está necessitado de um aprofundamento, de uma comunhão mais íntima, verdadeira e produtiva na intimidade com o Senhor. Acontece quando a religiosidade é vazia, quando a piedade é sem sentido, quando os cultos são esvaziados de alegria, quando as mensagens são cheias de cultura e não de poder e de Espírito Santo. E Deus, exatamente nesses momentos, Ele chama a sua igreja e diz, está na hora, arrependam-se, voltem-se para mim. Reconheçam que as coisas não estão certas. Não está da melhor forma que deveria estar. Existe algo muito melhor do que aquilo que vocês estão vivendo. E é exatamente assim que, quando olhamos para a história dos avivamentos cristãos ocorridos na história do mundo de uma maneira geral, é que nós vemos Deus trazendo estas verdades. E o texto aqui, ele propôs, Deus, algumas coisas que o povo tinha que fazer. O texto aqui diz que eles deveriam se converter. O texto aqui diz que eles deveriam se voltar para o Senhor. O texto aqui diz que eles deveriam ser espirituais novamente, eles deveriam orar, dando a ideia de que pararam de orar. Não tinham mais tempo para orar. E eu fico pensando, uma das coisas mais comuns que a gente tem, quando a gente pergunta para os crentes é, você tem tido tempo para ler a Bíblia e orar? Existe uma resposta muito comum, e os crentes dizem assim, eu estou falando de nós, crentes. A questão é a seguinte, o mundo hoje está muito difícil, eu trabalho muito, está tudo muito corrido, eu não estou tendo tempo de ler e orar do tanto que eu gostaria de ler e orar. Era exatamente isso que estava acontecendo, e agora Deus diz, olha, vocês vão de novo orar, e vocês vão de novo começar a jejuar. Ter uma atitude de dependência na presença de Deus. Vocês vão buscar a Deus agora com maior vigor. E Deus determina isso para eles. E Deus diz mais, logo depois diz, vocês devem se ajuntar, ter uma solene assembleia, verso de número 15. Toquem a trombeta e chama todo mundo para vir para o culto. Para as cadeiras ficarem cheias. Para as pessoas sentirem a alegria de estarem diante de Deus, juntos com os outros irmãos. Toquem a trombeta, convoquem a solene assembleia, para que as pessoas possam adorar publicamente a Deus. E Deus diz, essa é outra responsabilidade de vocês. A de adoração pública, a de comunhão entre irmãos, do crescimento entre irmãos, do compartilhamento daquilo que tem dado Deus a cada um de nós, para que possamos ser bênçãos na vida dos outros. Quem deve vir para o culto? Diz o texto, todos e qualquer um. Inclusive as crianças que mamam, e até mesmo aquele casalzinho que acabou de casar e está na lua de mel. Saia o noivo da recâmara, saia a noiva daquela situação também de lua de mel, porque mais importante agora é estar na presença de Deus. Recobrem o princípio da prioridade, a noção da urgência de se viver na intimidade com Deus. E a gente fica pensando, e a gente vai concluindo, é exatamente todas essas coisas que vivemos hoje. As pessoas trocam os eventos do povo de Deus com facilidade. Com muita facilidade.
Olha, não pode ter reunião de tal departamento, ou de tal grupo, ou de tal situação, e nem mesmo os cultos dominicais, porque no domingo tem a festa familiar, tem isso, tem aquilo, e final de semana a gente tem tanta coisa que as coisas de Deus, elas ficam em segundo plano, porque quando tem alguma coisa, as coisas de Deus é segundo plano. E tudo é segundo plano. E Deus está trazendo ordem de novo, e está dizendo, não é segundo plano. Não é para ser segundo plano. Você está enfermo, mas consegue andar, venha. Porque a cura existirá exatamente onde Deus está presente se manifestando. Se está angustiado, venha, porque Deus, através da sua palavra, vai trazer cura ao seu coração. A sua alma angustiada. Você está triste, é Deus quem vai te consolar com o Espírito Santo dele. E aonde Deus está, é que ele faz todas essas coisas. O avivamento, ele precisa existir exatamente porque naquela época essas pessoas estavam trocando tudo e haviam trocado todas essas coisas espirituais pelas coisas delas, pelos seus interesses, pelas suas agendas. E a agenda de Deus estava em segundo plano. Isso não é diferente dos tempos contemporâneos. Nós ficamos com as dores, com as angústias e tudo mais, e isso também deixa Deus em outro lugar. E o texto diz, congreguem. Mas o texto também diz que os próprios sacerdotes deveriam chorar entre o pórtico e o altar. Naquele lugar onde o povo se reunia e eles conversavam com o povo para pastorear o povo e ouvir as suas confissões, o texto diz, na medida em que isso vai acontecendo, pastores, sacerdotes, chorem por esse povo. Cheguem na presença de Deus e levem na presença de Deus as orações por esse povo que está angustiado. Façam o seu papel. Observem que tudo o que Deus determinou aqui nesse texto, para que houvesse graça e graça em abundante, tem a ver com resgate, não do que Deus é. Porque Deus não vai ser acrescido em nada pela mudança que existe na vida do povo dele. A glória dele nunca será aumentada nem diminuída por sermos frágeis na nossa espiritualidade e inadequados na nossa adoração. Ele é exatamente quem ele é. Mas o que Deus está propondo aqui para nós é irmos para a presença dele. E aí no verso 18, dando-nos a ideia de que o povo ouviu. De que o povo ouviu o que Deus mandou fazer. Eles se arrependeram, eles se converteram, eles entenderam que Deus era misericordioso, eles começaram a orar e a jejuar, eles começaram a se reunir, eles começaram a ouvir os líderes deles, eles começaram a ter Deus como prioridade, a vontade de Deus e o culto cristão, o culto ao povo de Deus como prioridade. E agora Deus diz, então o Senhor, verso 18, se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Até agora falou que Deus era misericordioso, e agora diz, e ele foi misericordioso. Não está simplesmente dizendo, ele é, está dizendo, ele agiu com compaixão, ele agiu com misericórdia, ele agiu segundo o seu amor, segundo a sua essência, segundo a sua disposição para com o seu povo. Isso aqui não é troca, não, irmãos. Isso aqui é simplesmente cumprimento daquilo que Deus já havia ensinado aos seus discípulos. O que Deus estava exigindo do seu povo é que eles vivessem exatamente o que Deus já havia lhes ensinado. Eles deveriam ser convertidos de coração.
Eles deveriam ser pessoas zelosas nas suas orações, eles deveriam ser um povo que se congregava, que abençoava um ao outro, que exaltava ao Senhor, que tinha prioridade ao Senhor, porque se fizessem isso, seriam abençoados. E agora Deus repetiu tudo para eles, eles fizeram e Deus os abençoou. Sabe qual é a consequência do avivamento? A consequência do avivamento é Deus renovar o seu zelo para com o seu povo. E a gente fica orando, pedindo, Senhor, o nosso país, chamado Brasil, país maravilhoso, cheio de belezas, coisas fantásticas. Ontem mesmo, no shopping, eu e a Thaís estávamos ali com uma família que a gente encontrou, de crentes, irmãos, e a gente estava falando das belezas do nosso país, da beleza do nosso estado, da beleza do nosso município, da nossa comida, e estávamos exaltando todas essas coisas. Ao mesmo tempo, quando nós falamos tudo isso, nós lembramos das tristezas do nosso país, das angústias que vivemos, das mazelas dos homens e dos nossos líderes, da corrupção, da pobreza. Nós falamos de tantas coisas ruins que precisam melhorar, mas sem sombra de dúvida, a pior coisa que nós encontramos no nosso país é uma ausência da adoração do verdadeiro Deus. E isso só pode acontecer na medida em que Deus abençoa o seu povo e usa o seu povo. O texto diz que Deus respondeu e disse, verso 19, eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Olha só o que Deus está dizendo aqui para eles. Eu vou restaurar para vocês a existência. Lembra, eles não tinham mais nada que comer. Até os animais haviam morrido, porque os vegetais haviam sido consumidos pelos gafanhotos. E Deus diz, eu vou dar comida para vocês de novo. Ou seja, sem comida as pessoas morrem. Deus está dizendo, eu vou dar vida para vocês de novo. Eu vou dar para vocês aquilo que vocês precisam. Eu vou dar para vocês a sustentação básica da sua existência. Mas o que seriam essas coisas? Olhem só no texto o que o texto está dizendo a respeito dessa existência. Olha só, o texto diz que ele restituiria, primeira coisa, o cereal, o vinho e o óleo. De repente a gente pensa, espera aí, mas que são essas coisas? Queridos, era o alimento básico daquela época. O cereal mais usado naquela época se chamava trigo. Tudo era feito com azeite. E o azeite também era instrumento de medicina. Todos os medicamentos eram feitos a partir do azeite. Ou usava-se azeite junto. E o texto diz, olha, Deus vai mandar tudo isso. E junto o vinho. Que era também um alimento. E era tido como instrumento de alegria. Eles entendiam desse jeito. E de festa. E Deus diz, vocês serão fartos. Por quê? Porque Deus é zeloso da sua terra. Deus é compassivo. Judá merecia castigo. A igreja, por vários motivos, também merece castigo. Contudo, o que nós esperamos, e o que Deus disse, é a transformação e bênção vindas da parte de Deus. O que nós esperamos de Deus é misericórdia. E Deus foi misericordioso com o seu povo. Avivamento é um ato divino, onde as bênçãos fornecidas ao povo de Deus são peculiares. E elas precisam ser percebidas. Foi a restituição da vida, a primeira coisa, da
sobrevivência. Isso tudo para que eles pudessem continuar sendo o povo da adoração. Pois o texto diz que Deus restitui para eles a alegria. Observem só. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. O que vem do sul, vou remover para longe de vós. Todos os seus inimigos serão tirados. Serão arrancados. No avivamento cristão, a alegria da igreja é a alegria do Espírito. E ninguém resiste à alegria do Espírito. Na verdade, nós nos rendemos diante da presença do Espírito na nossa vida. O que seria a alegria do Espírito? Nem sempre é o sorriso dos lábios, mas a alegria da alma. Aquela que Deus me dá por convicções eternas, porque esse é o maior bem que Deus nos traz. O texto diz que Deus também nos traz restituição daquela pessoa que está perdida. No período do avivamento, não há preocupação em olhar para trás, mas sim em viver abundantemente a graça de Deus hoje. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus apaga a memória da desgraça anterior. A bênção presente faz com que eu olhe para frente e glorifique a Deus por aquilo que Ele está fazendo agora. Sabe por quê de tudo isso? Porque Deus se faz presente de novo, não para punir, mas para abençoar. O fruto do avivamento é a bênção plena de Deus para o seu povo. No verso de número 28, nos traz um texto muito interessante. Ele diz assim: e aconteceu depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fogo. Mas ele chega no verso 32 e traz talvez a bênção das bênçãos. Ele diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe qual é a maior bênção no tempo em que Deus restaura a sorte de um homem? A maior bênção é a salvação. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode pegar todas as histórias dos avivamentos. Você vai para a história do avivamento que ocorre na Bíblia, em Atos capítulo 2, e em todo o livro de Atos dos Apóstolos, e você vai ver o crescimento da igreja. Não foi um crescimento qualquer, não. É muito interessante. Se você for, por exemplo, no capítulo 2, verso 41 de Atos dos Apóstolos, existe a pregação de Pedro. E logo depois da pregação de Pedro, teve mais ou menos 3.000 pessoas batizadas. No capítulo 4, o rol de membros vai para 5.000 pessoas. No capítulo 5, o texto diz que uma multidão se converte ao Senhor Jesus. No capítulo 6, o número dos discípulos, diz a Escritura, é multiplicado. No capítulo 9, a Escritura diz que a igreja espalha-se além de Jerusalém, Judeia, Galileia e Samaria. E no capítulo 16 de Atos, 16:5 diz que as igrejas estão estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. A característica principal do avivamento cristão é que quando Deus derrama do seu espírito e traz as pessoas de volta para a sua palavra e há uma vida de obediência a Ele, Ele salva pessoas.
e a sua igreja cresce. Irmãos, nós temos orado tanto para o crescimento da igreja. Eu não me refiro à igreja local, mas à igreja do Senhor Jesus no nosso país. Não um crescimento parcial e denominacional. Nós temos tanta bagunça de denominações no dia de hoje. Algumas delas eu não tenho coragem nem de falar o nome. São muito estranhas. Algumas delas fazem a gente até rir. Mas a grande verdade é que nem todas elas são verdadeiramente igrejas cristãs. Porque não estão se submetendo à Escritura. Não estão pregando o Evangelho como ele é. Não estão interessados verdadeiramente na salvação das pessoas, mas no aumento dos seus cofres. Nos interesses políticos, nos interesses de poder, nos interesses de homem e não de Deus. Mas quando nós desejamos que haja o verdadeiro avivamento espiritual, o que nós desejamos é que esse princípio da palavra se cumpra, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo. E nós desejamos isso. Sabe qual é o principal motivo que nós temos que pedir? Senhor, venha e aviva a tua igreja. Senhor, venha e aviva a tua igreja para que haja conversões. Para que haja salvação na vida das pessoas que não tem norte, não tem rumo, não tem esperança, não tem vida eterna. Para que o teu espírito haja de forma avassaladora, vencendo a tendência dura do coração do homem. Que o Senhor, que é poderoso, esteja lançando a tua graça de tal forma que a tua igreja seja percebida como poder do Senhor no meio dos homens. E a tua palavra seja observada, seja respeitada e o seu nome honrado como é devido. Falar sobre avivamento, irmãos, é falar exatamente disso. Nós falamos sobre as exigências do avivamento. Elas cabem a nós. Elas são nossa responsabilidade. Mas as bênçãos do avivamento, nós não produzimos. Porque não somos nós que produzimos essas coisas assim. O Espírito Santo de Deus. É Deus quem muda as pessoas. É Deus quem quebra coração. É Deus quem responde ao grito e à necessidade das almas perdidas. Eu gostaria de dizer a semelhança do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele diz: creio que não podemos mais perder tempo. É hora de clamarmos pela intervenção de Deus. É hora da igreja unir-se em oração e rasgar o coração numa volta sincera e profunda para Deus. É hora de clamarmos por um avivamento que nos dobre. Um avivamento que nos leve de volta ao altar. Um avivamento que crie no nosso coração sede de Deus e compromisso com a santidade. Necessitamos de um avivamento que mude o nosso caráter, que transforme o nosso falar, que transforme o nosso viver, que transforme a nossa igreja que existe no meio do mundo. É tempo de nós lançarmos um grito, como povo de Deus, para que Deus rasgue os céus e desça a fim de que essa nação, o Brasil, tema e trema diante da santidade do Todo-Poderoso. Tudo, quando isso acontece, tudo vai ser atingido pela consciência de que Deus está no trono, que Ele reina, que Ele é santo, que Ele é tremendo
E somente Ele deve ser adorado. E somente Ele é a solução. Quando a igreja ela verdadeiramente é arrependida, santificada, avivada e revestida do poder, essa igreja vai ser revigorada, ela vai ser dinâmica, ela vai ser impactante, ela será uma coroa na mão do Senhor e instrumento vivo na terra, na presença de um Deus vivo. É por isso que nós temos que orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, diz a palavra, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. 2 Crônicas, capítulo 7, versos 14 e 15. Que Deus tenha misericórdia e nos abençoe. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Ó Deus, ao sabermos que o verdadeiro avivamento vem do Senhor, vem do Teu Espírito, o que nos cabe, ó Pai, é ouvir a orientação da Tua palavra. E reconhecer que nos cabe, ó Pai, é sermos encontrados como aqueles que lutam para uma vida piedosa, que se dispõem, ó Pai, a uma vida de piedade. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. E com Teu Espírito esteja nos habilitando para vivermos como Tua igreja. Ó Deus, faça a Tua obra poderosa no meio da Tua igreja. Para que nós possamos cumprir o nosso papel e sermos verdadeiramente, Pai, proclamadores do Teu Evangelho. Ó Deus, faça a Tua obra poderosa no nosso país, no nosso município, no nosso estado. Para que um avivamento no nosso meio, ó Deus, venha levar pessoas que estão perdidas e que vão para o inferno, sejam salvas e possam ter alegria e se ajuntar a nós no coro de crentes que adoram o Senhor pela salvação. E que possamos nos preparar para a volta de Cristo, para juntos no céu, continuarmos cantando aleluia ao Senhor. Bendito seja o Teu nome, ó Pai. Bendito seja a Tua palavra e a esperança que podemos ter. Porque estas verdades, elas geram em nós desafio, mas elas também geram em nós profunda esperança. E é assim que desejamos viver para a Tua glória. Derrama graça sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus é que imploramos. Em nome de Jesus é que oramos. E nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre.